Bom dia, minha amiga. Tudo bem com vocês? Hoje estou por aqui no comando da nave BMD, que está chegando em sua telinha com o que é notícia na região. É o momento de você ficar bem informados. Agora 11 horas e 45 minutos, eu já estou aqui com os repórteres que vão participar do Bahia Meio Dia hoje com a gente. E eu começo falando com Gabriel Nascimento sobre um caso que ganhou destaque nacional. Um adolescente de 14 anos morreu com suspeita de ter injetado uma mistura de borboleta e água no corpo. Gabriel. Naila, a Polícia Civil está investigando esse caso. Nos últimos dias, inclusive, ouviu testemunhas da cidade de Planalto, vizinhos próximos a Davi Nunes, de 14 anos, revelaram que o adolescente tinha o costume de colecionar insetos, mas não acreditam que ele tenha participado de um desafio. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no Bahia Meio Dia. Até já. Tá certo então, Gabriel, esse caso aí que vem sendo discutido ao longo da última semana, hoje foi destaque no encontro também da Rede Globo, daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. E Edson Nunes traz informações sobre a Operação Sinergia da Polícia Rodoviária Federal. Profissionais de 6 estados estavam em Vitória da Conquista, reforçando as fiscalizações nas estradas, não é isso, Edson? É isso, Naila. Operação que visa aí trazer mais segurança em trechos estratégicos da BR-100. De 6 estados do país. Essa operação começou no último dia 12 e terminou ontem, segunda-feira. Cerca de 1.500 veículos foram abordados. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa operação e um balanço também da operação que recebeu o nome de Sinergia. Daqui a pouco no Bahia Meio Dia, Naila. Edson, mais de 2.000 notificações de infrações também foram emitidas pela Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco, então, o balanço e todos os detalhes do que os policiais encontraram nas estradas da região. E tem mais destaques na edição de hoje. Paciente de 70 anos com câncer enfrenta dificuldades para fazer o tratamento. Há 3 meses, ele aguarda pelo início da quimioterapia. A preocupação é dele perder a perna, né? Porque tá comprimindo todas as veias, artérias dele, né? Tragédia na BR-030. Batida de frente entre carro e caminhão deixou mortos e feridos. O acidente foi no quilômetro 355 da BR-030, entre Brumado e Ibitira. As 4 vítimas fatais deste acidente eram da cidade de Jequié. Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, no Centro Histórico de Salvador, foi uma das 9 fechadas por risco de desabamento. Responsáveis pelo imóvel contrataram técnicos para fazer a vistoria na estrutura do prédio e elaborar o projeto de revitalização do local. Vai ter que ter um acesso, provavelmente colocar andaimes para poder avaliar de perto o fogo. Rede Bahia prepara a transmissão histórica do Carnaval de Salvador. Homenagem aos 40 anos do Axé tem super cobertura na TV, rádio e plataformas digitais. E claro que eu vou trazer a previsão do tempo para você programar o seu dia. Quer saber como vai ficar a tarde, a noite aqui em Vitória da Conquista? Eu trago todos os detalhes para você aqui no Bahia Meio Dia. E eu quero saber também tudo o que está acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade. A sua participação também é destaque aqui no jornal. Comenta os nossos assuntos também. O WhatsApp para sua mensagem escrita e foto, se você quiser, é o 7734239310. Não esquece de colocar o seu nome e o local onde você está. Fechado? Bahia Meio Dia, o seu jornal da hora do almoço já está no ar. É muito bom estar em sua companhia nesta terça-feira, aqui no Bahia Meio Dia. Eu sigo aqui junto com você até 1h da tarde e Judson Almeida hoje no BATV. A gente abre esta edição falando do caso de um idoso de 70 anos que espera há 3 meses para começar a quimioterapia para o tratamento contra um câncer. O tumor tem crescido e provocado muito sofrimento. A família de seu Otaviano Soares espera a autorização para continuar o tratamento, que precisa ser rápido para não ser preciso amputar a perna de seu Otaviano. Seu Otaviano Soares dos Santos, de 70 anos, vem enfrentando uma batalha pela vida. Em novembro do ano passado, foi diagnosticado com sarcoma linfome, um tipo de câncer maligno na coxa direita. Ele foi feito esse diagnóstico dia 5 do 11, né? E foi diagnosticado com
com um tumor na coxa direita, né? O diagnóstico foi fechado depois de fazer exames, como tomografia e biópsia. Desde então, a orientação médica é que seu Otaviano faça com urgência a quimioterapia e a radioterapia. Quando ele deu material pra gente, falando que a gente tinha que fazer o particular, né? Para poder dar andamento com mais urgência do caso dele, né? Aí assim a gente fez, pagou a biópsia e tudo para dar andamento na urgência. A gente deu. Ele já fez todos os exames, ele já fez planejamento para fazer a rádio. Segundo as filhas, a vaga para a radioterapia tem, mas os médicos indicaram fazer primeiro a quimioterapia. Porque o médico relatou que ele tem que fazer primeiro a quimio para depois chegar na rádio para fazer a cirurgia dele, né? E o médico que atende ele até pensou que ele já estava em tratamento para poder fazer a cirurgia dele. A família de seu Otaviano dos Santos vem tentando há 3 meses dar início ao tratamento, mas a Secretaria Estadual de Saúde ainda não disponibilizou a vaga. Enquanto isso, a situação só vai piorando e tem risco do aposentado perder a perna. Ele sangra muito, né? Muito sangramento. Quando eu consigo, porque é eu e minha irmã que fazemos a limpeza. Quando a gente consegue, a gente deixa ele. Quando nós não conseguimos, nós temos que levar para o hospital. Essa situação deixa as filhas angustiadas. É difícil ver o pai nessa condição. A preocupação é dele perder a perna, né? Porque tá comprimindo todas as veias, artérias dele, né? Tô vendo ele sofrendo, é muito sofrimento. É todo dia você vê ali seu pai, né? Ali tentando viver, apelando para viver, né? Para conseguir o tratamento. Todo dia ele fala, vai conseguir o tratamento? A gente, né, fica, ó pai, vamos esperar, né? Estamos dependendo dele, né? É sofrimento, a gente está sofrendo muito. Pensei 3 meses de sofrimento e vendo ele sofrendo. E para quem tinha uma vida ativa, não é mesmo fácil ficar assim, com tumor na perna e à espera do tratamento. É muito difícil. Não estou aguentando mais. Não estou aguentando. Não é que minha filha chega para fazer o tratamento. Não estou aguentando mais. Olha, que situação difícil, hein, gente? Só quem está sofrendo e convivendo com a situação dessa sabe o que é esperar por uma solução. Imagina aí, seu Otaviano, as filhas saberem que ele pode melhorar e que não melhorou ainda, que corre risco de perder a perna por falta de assistência médica. Isso é um absurdo. E o tratamento para câncer precisa ser rápido. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado, CESAB, disse que a solicitação médica para o início das sessões de quimioterapia foi preenchida no último dia 7 de fevereiro e autorizada hoje, terça-feira, para o Instituto Conquistense de Oncologia. A CESAB disse ainda que o início da radioterapia já havia sido autorizado. Então a gente traz essa atualização, essa boa notícia, a CESAB dizendo que essa autorização foi emitida hoje, terça-feira, e claro, a gente vai seguir acompanhando aí junto com a família de seu Otaviano para saber se de fato ele começou com o tratamento que ele precisa e tem direito. 11h54, a gente fala agora sobre um caso aqui da região que tem ganhado repercussão nacional. Um adolescente de 14 anos morreu com suspeita de ter injetado uma mistura de água e borboleta no corpo. As informações ainda não são precisas, mas a gente vai saber um pouco mais sobre esse caso com o repórter Gabriel Nascimento. Gabriel, o adolescente chegou a ser socorrido, não é mesmo? De qual cidade ele era? Bom dia. Verdade, Naila. Bom dia para você também. Excelente terça-feira para quem está conosco aqui no Bahia Meio Dia. Davi Nunes Moreira tinha 14 anos, como você bem pontuou. Ele era da cidade de Planalto, pelo menos cidade onde tudo aconteceu. Fica a pouco mais de 45 quilômetros aqui de Vitória da Conquista. Esse caso, Naila, começou a se desenrolar faz 2 semanas. Primeiro, Davi apareceu mancando, disse ao pai que tinha se machucado numa brincadeira e pouco tempo depois as complicações vieram. Um quadro de vômitos persistentes e aí o pai precisou procurar o atendimento médico diante desse cenário de descontrole. Ele fez exames
e precisou ficar internado, Davi, de 14 anos, 7 dias em Planalto antes de ser transferido aqui para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. E nesse período, segundo informações iniciais que estão sendo apuradas pela Polícia Civil, ele confessou a uma médica que conduzia o tratamento que havia feito essa aplicação com uma seringa nele mesmo. Na quarta-feira, infelizmente, Davi não resistiu, já estando aqui em Vitória da Conquista, um boletim de ocorrência foi registrado e esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Planalto. A propósito, agora pela manhã, nós conversamos com a delegada. Vamos ver. Já iniciamos a investigação acerca da morte do adolescente que macerou uma borboleta e com água injetou em sua própria pele, né, vindo ao falecimento. E sobre a investigação, nós já estamos contactando com familiares do referido e também com vizinhos, né, que possuem filhos adolescentes que conviviam com o mesmo. E até o momento nada ficou comprovado que o adolescente participava de um desafio de jogos. Até o momento nada ficou comprovado. E estamos investigando aí, já foi feito o levantamento cadavérico, né, no dia do fato. Estamos aguardando o laudo pericial, né, que comprove a causa mortis desse adolescente. E vamos ouvir os familiares. Estamos aguardando um pouco o momento, porque agora é um momento de luto, né, da família. Mas nós já estamos ouvindo, já estamos dando início à tratativa, né, ouvindo familiares, ouvindo vizinhos. E breve nós teremos uma resposta. Está aí, portanto, a declaração da delegada, a titular da delegacia, que está conduzindo essas investigações que já foram iniciadas. A primeira versão sobre o caso indica que o garoto aplicou essa mistura de água e borboleta em si mesmo, algo que seria um desafio, só que nos últimos dias a Polícia Civil ouviu testemunhas, inclusive vizinhos, pais de filhos que eram muito próximos a Davi. Esses vizinhos revelaram que o adolescente tinha o costume de colecionar insetos, mas eles não acreditam que ele tenha participado de qualquer tipo de desafio ou mesmo de jogo promovido pela internet. Claro que a investigação vai indicar o que de fato aconteceu. A Polícia Civil continua trabalhando. No primeiro momento, ainda quando o jovem estava passando pelo tratamento, a Secretaria de Saúde do Estado foi acionada, mas disse que, em cumprimento à determinação do Conselho Federal de Medicina, não comentaria ou forneceria informações sobre o paciente, ressaltando ainda que a medida resguarda a criança e a equipe profissional com amparo no Código de Ética Médica, que veta essa divulgação de informações sobre casos clínicos identificáveis, isso na semana passada. O corpo de Davi foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, onde passou por uma análise e nos próximos dias laudos periciais podem esclarecer a causa da morte do adolescente. O enterro dele foi na última sexta-feira em Planalto. Naila. Gabriel, um caso que realmente chama a atenção, ganhou repercussão nacional. Como você bem disse, ainda vai ter um laudo, né? Aí, a partir do resultado da autópsia do corpo do Davi, para indicar o que de fato aconteceu, mas tudo indica mesmo, né, os relatos de amigos, de familiares, de onde ele foi atendido também, que ele tenha injetado essa substância no próprio corpo, né, tem esmagado uma borboleta, misturado com água e injetado no próprio corpo. Realmente chama a atenção e a gente, claro, vai seguir acompanhando essa história, vai seguir acompanhando esse caso. A gente também deixa aqui os nossos sentimentos, os nossos sinceros sentimentos aos familiares, aos amigos do Davi, e que sirva de alerta, né, uma situação como essa. Gabriel, muito obrigada a você pelas informações e a gente segue acompanhando essa história. 12 horas em ponto, 3423-9310, o nosso número oficial para as mensagens. Você participar junto com a gente aqui do Bahia Meio Dia, contando o que está acontecendo aí na sua região, no seu município, de onde você está falando, é da zona rural. Manda foto para a gente também, que a gente quer ver aqui. Eu começo com a mensagem da Rosinere. Boa tarde, Naila. Muito bom almoçar em sua companhia. Obrigada, Rosinere, pela companhia também aqui no Bahia Meio Dia. Andréia, Naila, seja bem-vinda na minha casa. Manda um cheiro pra mim. Mando sim, Andréia. Muito obrigada por me receber, nos receber com muito carinho aí em sua casa. Um cheiro no seu coração.
Elizabeth, peço aos órgãos competentes que tomem providências em relação a esse poste aqui na Vila Serrana 4, na Rua 12. Já tem 1 ano que a luz não acende. Um poste, então, aí com a lâmpada certamente queimada ou desligada na Vila Serrana 4, Rua 12. Tá feito o registro, Elizabeth. Cleomar, o Carnaval da Família do bairro Patagônia, com uma programação especial voltada para o público infantil. Terá bandas ao vivo, brinquedos infláveis, futebol de sabão e distribuição de lanches. No dia 23/2, às 9 horas. Que bacana! Olha só que programação legal, então. Aí no dia 23 de fevereiro, às 9 horas da manhã, o Carnaval da Família no bairro Patagônia. Bacana demais. Alessandro, essa é a cavalgada organizada por Nilson, da Fazenda José Jacinto. Manda um abraço aí pra essa galera boa. Olha uma galerona aí, que bacana. Fazenda José Jacinto. Um abraço pra todo mundo aí que participou dessa cavalgada. Tá aqui feito o registro. Só faltou dizer se é daqui de Vitória da Conquista, Alessandro. Fiquei em dúvida aqui do município, mas de toda forma, fica aqui o nosso abraço a essa galera boa. Edmilson, bairro Recanto das Águas, Rua 1. Este poste já tem mais de 1 mês que a lâmpada não funciona. Ligamos para a Coelba e até hoje nada. Chego todos os dias, 1 da manhã do trabalho e aqui está tudo escuro. Mais um registro, então, aqui de poste sem iluminação em Vitória da Conquista, bairro Recanto das Águas, Rua 1. Monique, moradora da Avenida Gilenilda Alves, Boa Vista, estamos sem faixa de pedestre, correndo grande perigo ao atravessar a avenida para levar as crianças na escola. Tá feito o registro também aqui, Monique, Avenida Gilenilda Alves, bairro Boa Vista, Vitória da Conquista. Olha quem tá por aqui, Dudinha, mensagem da Celeste, passando para parabenizar Duda pelo 2º lugar na categoria no primeiro circuito de águas abertas em Salvador. Dudinha manda bem demais na natação, meus amigos. A gente, inclusive, mostrou os treinos dela aqui em uma reportagem do Bahia Meio Dia. Manda bem demais e conquistou aí, no fim de semana, o 2º lugar na categoria do primeiro circuito de águas abertas em Salvador. Parabéns, Dudinha, para você e que venham muitas outras medalhas daqui para frente. Aline, sou do povoado de São Sebastião. Faço um apelo aqui para que o INSS volte com as perícias, pois lá não está podendo fazer perícias e tenho familiares que estão precisando muito. Olha, Aline, essa situação das perícias do INSS vem se arrastando há anos e por todo o Brasil, porque os médicos peritos do INSS não são vinculados diretamente ao Instituto, né? Eles são contratados, são uma categoria à parte e sempre existem aí essas dificuldades com as perícias. Então, é claro que tem muita gente precisando, muita gente aí demorando meses para conseguir fazer essas perícias. Fica aqui o seu apelo, é uma situação que acontece em todo o país. Você que está aí do outro lado da tela, continua mandando a sua mensagem para a gente, que a gente mostra aqui no jornal, tá bom? E no Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, vamos falar das doenças relacionadas ao consumo de álcool que provocam milhares de mortes. 12h03, fica aí do outro lado da tela que eu tô aqui te esperando, viu? Bahia Meio Dia volta já. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Um relatório da Organização Mundial da Saúde destaca que mais de 2,5 milhões de pessoas morrem por ano por problemas atribuídos ao consumo de álcool. E sobre os danos que o consumo de álcool pode provocar no organismo humano, a gente fala agora com Gabriel Nascimento. Gabriel, são muitas as consequências que o álcool pode trazer para a saúde, principalmente se consumido aí de forma... se a pessoa não tiver um controle, de forma descontrolada, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Naila. É uma verdade isso que você disse. A lista é imensa e o combate vive esse desafio porque hoje a gente encontra a bebida alcoólica em qualquer lugar. Aliás, sempre foi assim. E com o avanço dos tempos, a população cada vez mais ansiosa, mais suscetível a problemas psicológicos, é muito comum a expressão, vou beber para esquecer os problemas, afogar as mágoas, e é aí que mora o perigo. Eu estou aqui com o Fernando Fernandes, ele que é médico psiquiatra, seja bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Primeiro, vamos tratar sobre esse desafio e os sinais que as pessoas podem apresentar quando a dependência está ali logo no início e que são sinais de alerta para todo mundo. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Naila. Boa tarde, telespectadores. É um tema bastante importante porque a gente vê a propagação de
ideia sobre o alcoolismo, né? O afogar as mágoas. Mas para a gente considerar um transtorno de uso de substância mesmo, a gente precisa preencher critérios. Um deles é que o paciente ele precisa, por pelo menos 12 meses, ter aquele consumo de álcool que causa sofrimento, tanto para ele quanto para o social. E você vai perceber que esse paciente ele vai querer beber cada vez mais, vai cair rendimento no seu trabalho, ele vai conseguir ter mais resistência ao álcool. E essa série de problemas, essa série de sofrimentos que vem causando na família, porque é um problema social, a gente consegue fechar diagnóstico. Então a gente precisa ter pelo menos 12 meses aí do uso constante. Não precisa ser diário, tá? A gente está falando desse desafio, eu lembrei de outro ponto, as músicas, a famosa sofrência que acaba associando problemas da vida, amorosos, problemas com dinheiro, com o uso indiscriminado de bebida alcoólica. É colocado como uma solução para o problema. O senhor já falou sobre os sinais e o tempo que é necessário para que haja esse diagnóstico, mas as pessoas elas podem e precisam ter atenção ao consumo de bebida alcoólica. Em que momento deixa de ser normal ou pelo menos aceitável esse consumo ao longo do dia? Bom, a questão causou sofrimento? Se esse consumo ele tem se intensificado nos últimos 3 meses, o paciente ele vai começar a desenvolver alguns sintomas, porque o corpo vai responder. Então a gente vai começar a ter alteração cardíaca, alteração de enzimas hepáticas. A principal a gente consegue avaliar em exame laboratorial é o gama-GT. Então a gente vai perceber essa elevação. Por vezes o paciente acaba evoluindo para uma hepatite ou alguma doença relacionada ao fígado, além de ter um índice relacionado a transtorno depressivo. O que acontece? Na psicossomática, quando a gente estuda essa questão, a gente vê o transtorno por uso de substância, o álcool, muito relacionado a problemas com a paternidade. Então a gente vê a questão genética, a questão ambiental, a questão social, mas principalmente como esse paciente ele relacionou com o seu pai. Então é uma forma da gente conduzir analiticamente, porque não é simplesmente o paciente ir ali beber e ficar alcoólatra. Ele tem uma série de história por trás que pode estar correspondendo a esse uso excessivo do álcool. E uma das características dessa dependência é o efeito rebote. A pessoa faz a ingestão de bebida alcoólica, sente ali aquele prazer momentâneo que quando passa, leva essa pessoa para essa angústia, esse sentimento de depressão, e isso faz com que ele busque cada vez mais esse prazer, esse conforto na bebida. Exato. A abstinência ela vai ocorrer ali a partir de 4 horas após a interrupção daquele consumo excessivo de álcool, podendo durar ali até algumas horas a mais, 12 horas. E vem com a abstinência. Muitas vezes o paciente ele acaba escolhendo beber novamente para lidar com a abstinência e ser um efeito bola de neve. Mas a abstinência ela vai trazer para o paciente alguns sintomas desconfortáveis, como insônia, taquicardia, que é o coração ele disparar, sudorese, então ele vai ficar ali com tremor, suando. Então são sintomas da abstinência que ou o paciente ele vai procurar ajuda médica ou ele vai acabar procurando de novo o álcool. Geralmente é esse processo que acontece, né? Agora, doutor, até aqui a gente está falando sobre problemas provocados a longo prazo. É possível, no entanto, que uma pessoa, numa única vez, ela consuma muito mais que o corpo pode administrar de álcool no sangue, e isso pode levar à morte já naquele primeiro momento. Exato. Aí a gente fala aqui de uma intoxicação aguda por álcool. E é importante a gente até orientar às vezes produtores de evento, cantores, artistas, a não estimular esse consumo, porque a gente já viu aqui na cidade alguma repercussão sobre o estímulo a beber
uma grande quantidade de bebida alcoólica e o paciente acabar sofrendo as suas consequências, inclusive podendo desenvolver uma pancreatite, que é um diagnóstico bem delicado. O famoso também beber até cair. Já falamos sobre as causas, os sintomas, agora o tratamento. Uma vez feito o diagnóstico, de que forma esse tratamento é conduzido para resgatar esse paciente? Perfeito. Esse é um grande problema que a gente enfrenta hoje no SUS, porque o tratamento, antigamente, a gente fazia com antietanol. E é uma medicação que ela foi descontinuada. Isso. Por questões comerciais. E acaba que o tratamento que a gente tem, a droga ela chama naltrexona, uma caixa aí vai estar em volta de 80 a 140 reais. Então, isso foi uma caixa. A gente poderia passar até 3 comprimidos por dia para um paciente. Então, é um tratamento que fica muito caro para o paciente. A gente não tem tanta disponibilidade dessa medicação. Então, a gente acaba optando por usar alguns antidepressivos, associado, claro, à psicoterapia, à manutenção ali dos alcoólicos anônimos, por exemplo. É necessário entender que o tratamento ele é multidisciplinar, tá? Então não é só o profissional médico, precisa do terapeuta, precisa da comunidade e entender também que quando esse paciente ele entra em tratamento, vem uma consequência, que alguém da família acabar tendo algum transtorno ali logo após o tratamento desse paciente. A gente chama isso de codependência. Tem um livro chamado O Amor é uma Escolha. E é um livro que fala muito sobre essa codependência do familiar com o paciente alcoolista. Fica uma indicação aí de leitura. Doutor, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui no Bahia Meio Dia. E lembrando que uma vez iniciado esse tratamento, todo mundo precisa se esforçar para ajudar, para contribuir. Ou seja, alguém que está passando por esse momento difícil, mas que já foi diagnosticado, já está fazendo esse acompanhamento médico, tudo que essa pessoa menos precisa é de alguém perto falando de bebida ou tomando alguma cerveja, vinho, o que quer que seja. Então, é muito importante esse alerta e mais ainda essa colaboração, essa consciência de quem está à volta desse paciente. Naila. Você tocou num ponto muito interessante, Gabriel, essa consciência coletiva. Não só do paciente entender que enfrenta uma doença, como as pessoas também ali ao redor entender que o alcoolismo é sim uma doença que precisa de diagnóstico e de tratamento adequado. Muito obrigada a você e ao nosso entrevistado também pelos esclarecimentos. E desde a última sexta-feira, a lista de medicamentos distribuídos de graça pelo programa Farmácia Popular foi ampliada. Fraldas geriátricas e um medicamento para diabetes foram incluídos na lista. Uma economia no bolso de quem faz uso contínuo dessas medicações. Os medicamentos de uso contínuo pesam no orçamento de muitas famílias. Na casa de seu Durval, 3 pessoas fazem uso de medicação contínua. A gente pega de 15 dias, quinzena, e joga fora aquela sacolada de capa de remédio. Para milhares de brasileiros, o programa Farmácia Popular é uma forma de garantir o tratamento. A esposa de seu João toma 5 medicamentos. 4 ela pega na Farmácia Popular e 1 ela compra. A gente ganha pouco, né? Para comprar remédio, às vezes você tira até pão da boca para comprar o remédio, não é? Porque o salário é pouco. Se não fosse Farmácia Popular, acho que não sei como é que era, não. Desde a última sexta-feira, a lista de medicamentos distribuídos de graça pelo programa Farmácia Popular foi ampliada. Antes, eram fornecidos 39 itens. Agora, serão todos os itens da lista, 41 ao todo. Além dos remédios, o programa também distribui absorventes pelo programa Dignidade Menstrual. Até então, a gente tinha uma taxa que o governo não cobria 100%, que seria para fraldas geriátricas e a dapaglifosina. Porém, desde dia 14 de fevereiro, o governo liberou
o programa vai cobrir 100% desses produtos. Porém, a gente aguarda uma listagem, porque o dapagliflozina, por exemplo, a gente tem mais ou menos 3 apresentações, que é o Forxiga, o Edstrid e o próprio genérico. A gente aguarda do governo a liberação dessa lista para sabermos quais desses vão ser liberados. A ampliação do programa facilita o acesso a medicamentos gratuitos para doenças crônicas. São medicamentos de custo elevado, que nem todo mundo teria acesso. Por exemplo, o dapagliflozina, o Clenil, o Buzonide, são medicamentos que não são distribuídos na rede pública. Então, aqui eles teriam esse acesso hoje de zero custo. Os medicamentos mais procurados nas farmácias credenciadas são para pressão alta e diabetes. E para retirar esses medicamentos, o paciente precisa apresentar uma receita médica com validade de até 180 dias. No caso das fraldas geriátricas, o paciente precisa apresentar um laudo médico e a validade é a mesma. Idosos acamados também podem nomear um representante para fazer a retirada dos itens. Basta procurar uma farmácia credenciada, que tem lá a identificação do programa farmácia popular, né? Ou aqui tem farmácia popular na entrada, tem um banner identificando essa farmácia credenciada e apresentar o seu documento de identidade juntamente com uma receita médica. Tá? A receita ela pode ser tanto do médico do SUS quanto do médico da rede privada ou de convênios, né? Pode ser qualquer receita com validade de 180 dias. A ampliação do programa representa economia no bolso e continuidade no tratamento de quem depende desses medicamentos. Quanto menor a renda familiar, maior o impacto de medicamentos no seu orçamento, né? Então, a gente prevê aí que com as fraldas, uma família pode ter ali, de até R$270 de economia mensalmente, né? No caso da dapagliflozina, um pouco menos, porque a quantidade é um pouco menor, mas pode chegar até uns R$160, R$170 de economia mensalmente, né? Então, para quem recebe aí um salário, 2 salários mínimos, isso impacta significativamente no orçamento familiar. Ajuda muito o meu orçamento. Já posso comprar outra coisa, sobra um pouco para alguma coisa que falta para comprar. Qualquer economia, né, meus amigos? Nos últimos dias está valendo a pena demais, que as coisas têm estado tão caras, que aí qualquer coisinha que a gente vai economizando já dá para ir colocando em algum outro lugar, em algum outro ponto e conseguir consumir muito mais coisas. 12h19, a gente muda de assunto agora para falar que moradores dos bairros Miro Cairo e Renato Magalhães, aqui em Vitória da Conquista, querem mais serviços nos locais. São muitos problemas que têm provocado transtornos e riscos à saúde. É falta de esgotamento sanitário, mato alto, surgimento de bichos como escorpiões, ratos e baratas. E aí fica difícil viver tranquilo dentro da própria casa. No bairro Miro Cairo, a falta de manutenção tem sido um problema para os moradores. O mato alto toma conta das praças e terrenos baldios. Os moradores sentem que o bairro está abandonado. Não tem condições da gente deixar nossos filhos brincar aqui porque tá perigoso com esses brinquedos aí. E esse matagal, por conta que já apareceu muitas cobras, escorpião é constante que aparece na casa da gente, entendeu? Sapo. Nos fundos das casas, o mato virou esconderijo para animais peçonhentos e fonte de mau cheiro. Para os moradores, conviver com esse risco se tornou parte da rotina. Dona Cleusa, de 80 anos, precisou agir por conta própria. Tô vendo aquela coisa descendo no meu muro. Eu achei que era um gongo. Mas quando eu cheguei perto, eu vi que era o escorpião, que ele estava com o rabo virado, o amarelo. Aí eu arrumei a vassoura dele, ele caiu, ele ficou parado, eu fui, matei, joguei por cima do muro. E o problema não para por aí. Além dos animais vivos, há quem já encontrou muitos bichos mortos perto de casa. De vez em quando eu vejo aqui no fundo, aí tinha um gato morto aqui, ó, o gato, não sei quem jogou. Aí eu tive de arrastar esse gato porque o gato já estava com mau cheiro, fedendo. Dona Irlanda tem 63 anos, mora sozinha e sofre de bronquite asmática. Há 4 meses, ela tem mantido portas e janelas lacradas 24 horas, com medo de cobras, escorpião e outros insetos. É muito mato, sabe? É muito bicho peçonhento, é cobra atravessando o meio da rua. As crianças ficam brincando, é perigoso. Sabe, eu já sou uma pessoa que eu já tenho idade e não posso, tenho bronquite, aí quando tranca a casa toda, não tenho condições de abrir uma janela, as portas tudo lacradas, tudo trancado, quando olha, é escorpião que sobe dentro do forro da casa, quando você vê tá descendo pelas paredes, é rato, é cobra,
É muriçoca que tá demais. No loteamento Renato Magalhães, a situação não é diferente. Ruas tomadas pelo mato e, além disso, a falta de saneamento básico agrava ainda mais os problemas de quem vive aqui. Isso aqui tá um perigo doido de animal e fósforo no meio de rua, porque aqui tá 200 moradores morando aqui, tudo aí, ó, com fósforo. Perigoso cair um animal dentro, uma pessoa, um carro, qualquer coisa. Em algumas casas, fossas começaram a ceder, aumentando a preocupação dos moradores. Fazer a rede de esgoto. Que a fossa fundar lá, eu vou fazer o quê? Eu tenho que abrir a fossa na rua. E na rua é perigoso, porque quando eu abrir uma fossa na rua, passa um carro, cai dentro. Seja no Miro Cairo ou no Renato Magalhães, o pedido da população é o mesmo. Atenção e providências urgentes para resolver os problemas que já fazem parte do cotidiano dos moradores. Eu encontro o bicho direto. É rato, é escorpião, é barata, tá de bater de pau barata lá em casa. Aí tá feio. Que os donos de terreno, o órgão público, né, não sei a quem devo recorrer, cuidasse mais dos terrenos e ter esgoto na rua, que é a principal queixa, porque é terrível usar fossa. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Vitória da Conquista disse que tem trabalhado para autuar os proprietários de terrenos que têm a responsabilidade de cuidar da limpeza desses locais. A Secretaria reforçou ainda que segue com mutirões de limpeza em diferentes pontos do município e que esse trabalho de limpeza vai contemplar todo o município, seguindo um cronograma que inclui bairros e residenciais. Sobre o esgotamento sanitário, a Embasa disse em nota que o bairro Renato Magalhães é atendido pelo sistema de esgotamento sanitário. E mesmo não existindo solicitação de extensão de rede coletora para o local mostrado na reportagem, uma equipe foi enviada ao local para verificar a situação. Agora a gente fala do tempo. Depois de uma noite um pouco mais fresca, essa noite deu para dormir aí sem o ventilador em cima, sem ar-condicionado ligado, mas hoje o calor voltou a apertar em Vitória da Conquista. O dia já amanheceu bastante ensolarado e a gente vai dar uma conferida agora como está o tempo na cidade. Nós temos duas janelas. Essa aqui nos leva até o posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica ali na BR-116, quem está indo para Cândido Salles. Esses caminhões que a gente está vendo aí estão vindo de lá, né? Sentido Cândido Salles, Vitória da Conquista. Neste momento, a gente observa que o predomínio é de sol e sol intenso neste ponto da cidade. As nuvens aparecem no céu, mas elas não são suficientes aí para cobrir o sol neste momento. Então, o que tudo indica, muito calor neste ponto aí da rodovia da BR-116 e pouco vento. A gente vê assim as árvores ali no cantinho balançando bem pouquinho, então não tem muito registro de ventinho aí para refrescar nesse ponto da cidade. E a gente dá uma olhada na nossa segunda janela, que nos dá uma visão panorâmica de Vitória da Conquista. Essa imagem é feita pela nossa câmera que fica lá no alto da torre, na Serra do Periperi, e agora a gente está vendo a zona oeste da cidade, né? Ali no cantinho a Lagoa das Bateias, estamos vendo ali a pontinha do seminário, ali ó, também na Avenida Brumado, aqui nesse lado agora a BR-116, nessa imagem panorâmica de Vitória da Conquista, nada de nebulosidade. Olha só, aqui no cantinho, na parte inferior da tela, tem um pouquinho de sombra, algumas casas ali, residências, tem sombra, mas o predomínio é de sol em Vitória da Conquista neste momento e muito calor, viu? Temperatura média agora em Vitória da Conquista de 28 graus e as temperaturas hoje devem ficar assim, entre 16 e 28 graus a máxima. E Camila Oliveira chega agora com a previsão do tempo para toda a nossa região. Boa tarde, Camilinha. Boa tarde, pessoal. Uma excelente semana. Estou chegando aqui nessa terça falando sobre calor na nossa Bahia. Temperatura mais elevada nesse horário da tarde. A explicação está aqui nessa imagem de satélite do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Dá para perceber que as nuvens coloridas, que são as mais carregadas, estão mais afastadas do mapa da Bahia. Por isso, tempo firme, se acontecer de ter um céu parcialmente nublado e escapar uma chuva, é jamais lá pro topo, na divisa da nossa Bahia. Para vocês, 30 graus de máxima para Conquista, mas olha, friozinho na madrugada, tá? Será que vai chegar a 16? Tendência tem ficado ali em torno de 18, 19 graus, mas pode chegar a cair um pouquinho mais essa temperatura. Só que depois esquenta demais também. Botuporã com máxima de 34 graus, com sensação térmica que chega a 36. E para quem está em Tapetinga, por enquanto sem previsão de chuva, máxima chegando ali a 32 graus. Por enquanto é isso. Um beijo para vocês e vamos juntos aqui ao longo da semana.
Fechado, Camilinha. E em instantes, Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Sinergia. Quase 1.500 veículos foram abordados e mais de 2.000 notificações de infrações foram emitidas. 12 horas e 27 minutos. A gente volta já. Bahia Meio-Dia de volta falando de um acidente envolvendo um carro e um caminhão que matou 4 pessoas de uma mesma família na BR-030. 2 pessoas também ficaram feridas no acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a batida aconteceu no trecho entre Rio do Antônio e Brumado. O repórter Luan Ferreira tem mais informações pra gente. Boa tarde, Luan. Olá, boa tarde. Isso mesmo. Um acidente aconteceu na BR-030 no quilômetro 355, entre Brumado e Ibitira, que é distrito de Rio do Antônio. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o automóvel invadiu a contramão e acabou batendo de frente com esse caminhão. 4 pessoas da mesma família morreram na hora. Eles foram identificados como Evandro, de 52 anos, era o motorista desse automóvel, Luzia, de 99, Jane, de 54 e Lourival, de 89, são vítimas fatais também. No carro também estava o Carrito, de 60 anos. Ele teve ferimentos graves, foi levado para o Hospital Municipal de Brumado. No caminhão, o Agnaldo, de 51 anos, era o motorista. Ele também teve ferimentos e foi levado para o Hospital de Brumado. O Corpo de Bombeiros, o SAMU, eles estiveram no local para prestar socorro às vítimas, tentar socorrer o maior número de pessoas. A Polícia Técnica precisou ser chamada para fazer a perícia no local. Os 4 mortos da mesma família, eles eram de Jequié. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Brumado. Essas são as informações. A gente volta ao estúdio. Os corpos das 4 vítimas do acidente estão sendo velados na igreja quadrangular do bairro Cansanção, em Jequié. O sepultamento vai ser hoje, às 3 da tarde. E a Operação Sinergia da Polícia Rodoviária Federal terminou ontem nas estradas da região. A mobilização reuniu profissionais da PRF, a Gerba e a NTT de 6 estados em Vitória da Conquista para reforço das fiscalizações. Quase 1.500 veículos foram abordados e mais de 2.000 notificações de infrações foram emitidas. E a gente vai ao vivo ao posto da PRF conversar com o repórter Edson Nunes para saber então quais foram as infrações mais registradas nesses dias de operação. A gente já tem Edson aqui, Edson na tela. Edson, conta para mim, para o pessoal que está em casa também, quais foram as infrações que os policiais mais encontraram aí nas estradas, que mais estavam sendo cometidas pelos motoristas. Boa tarde. Boa tarde para você, Naila. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Eu estou aqui em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, saída de Vitória da Conquista para Cândido Salles. Eu posso citar algumas das principais irregularidades que foram registradas nessa Operação Sinergia. Entre elas, a falta do uso de segurança, veículos em péssimo estado de conservação e também desrespeito às regras de trânsito. Mas para fazer um balanço sobre essa operação, eu vou conversar agora com o inspetor da PRF, Ramalho Júnior. Vai fazer um balanço dessa Operação Sinergia que durou 6 dias. Inspetor, muito boa tarde para o senhor. Como é que se originou essa Operação Sinergia? Boa tarde. A operação ela tem como propósito o nivelamento e a atualização dos grupos especializados em fiscalização de trânsito do estado aqui da Bahia, em nossa superintendência. Contou também com a participação de superintendências de outros estados, como Goiás, Tocantins, Piauí, Pernambuco e Sergipe. As principais irregularidades, inspetor, que foram constatadas nessa operação? Bem, no nivelamento, focamos no conhecimento específico para determinados eixos do transporte. Transporte de carga, transporte de passageiros e também para a fiscalização de motocicletas. Considerando que esses veículos têm um alto potencial de dano nos sinistros quando eles se envolvem e pela alta frequência das motocicletas também registradas nos sinistros de trânsito em nossa região. Ao fiscalizar esses veículos, constatou-se uma série de irregularidades. No transporte de passageiros, percebemos a falta do uso do cinto de segurança por parte dos passageiros nos veículos que estão transportando essas pessoas, nos ônibus, micro-ônibus e também nos automóveis que fiscalizamos. Percebeu-se também a falta da autorização da autoridade competente para a realização desse transporte, em alguns casos, e também alguns condutores
não tinham um curso específico para o transporte de passageiros. Para os veículos de carga, constatamos uma série de infrações relacionadas à lei do descanso, uso de afetaminas na direção do veículo, transporte de produtos perigosos sem equipamentos que são obrigatórios para esse tipo de transporte, algumas infrações relacionadas aos sistemas de freios e à condição de segurança do veículo. Já as motocicletas, algumas delas não estavam em condições de segurança, os seus equipamentos obrigatórios estavam ineficientes ou inoperantes, alguns condutores sem habilitação e a falta do uso do capacete também. Inspetor, por que Vitória da Conquista foi escolhida para essa operação? Bem, a localização estratégica de Vitória da Conquista, em razão dela estar situada aqui num eixo rodoviário norte-sul, no caso da BR-116, ela proporciona um número expressivo de veículos que trafega, de forma que a gente possa impactar positivamente na fiscalização, impedindo que esses veículos se envolvam em acidentes ou que prossigam as suas viagens ao longo dessa rodovia, também com potencial de causar o sinistro. Eu tenho aqui alguns números importantes. Cerca de 1.500 veículos foram abordados, 1.068 testes de etilômetro, 2.087 infrações. Falando um pouco mais sobre essa operação, inspetor, trechos estratégicos também foram escolhidos para fazer essa fiscalização. Exato. Aqui em nossa região foram indicados trechos com alto potencial de ocorrência de sinistros e também aqueles que proporcionam as condições de segurança para a realização das fiscalizações. Suspensão da fiscalização do transporte de passageiro, onde nós devemos proporcionar um mínimo de comodidade às pessoas que estão viajando. Então, optamos em fiscalizar os passageiros em nossas unidades operacionais ou nas praças de pedágio. Também utilizamos as instalações do posto fiscal Benito Gama para a fiscalização dos veículos de carga, a fim de que a gente pudesse realizar a fiscalização com o menor impacto possível para a rotina da rodovia. E também em pontos estratégicos onde a ocorrência dos sinistros ela é elevada. Aí podemos citar o anel de contorno de Vitória da Conquista, onde foi executada as fiscalizações para motocicletas e também as mediações do bairro Lagoa das Flores. Certinho, obrigado. Conversei então com o inspetor Ramalho Júnior, da Polícia Rodoviária Federal, Naila, fazendo então esse balanço da Operação Sinergia, que busca reduzir o que eles chamam de sinistros, acidentes, irregularidades em trechos importantes aqui da BR-116 em Vitória da Conquista. Volto no estúdio com você, Naila. Edson, é importante operações como essa para reduzir o número de acidentes nas estradas, já que muitas dessas infrações causam acidentes. Como, por exemplo, foi fiscalizado durante a Operação Sinergia também, o tempo de descanso dos motoristas. Ao abordar um carro, os policiais conseguem descobrir, por meio de documentos do próprio veículo, o tempo que o motorista passou ali dirigindo. E se ele desrespeita esse limite de tempo de descanso, isso também pode causar acidentes. Muito obrigada a você e ao nosso entrevistado também por esse balanço aí da Operação Sinergia. Os responsáveis